o que é a função seno? É uma regra que está definido para uma dada abertura, um dado comprimento, né, um número real que mede esse comprimento, e me leva esse comprimento numa medida que está entre 0 e 1, tá certo? Dada por essa lei de formação aqui. Então, o que é o f de x? É o seno de x. Então, dado uma abertura, um ângulo, um comprimento que eu caminhei sobre o círculo trigonométrico, o seno desse ângulo vai me dar o tamanho da sombra, voltando lá para a gente interpretar. Então, dado uma abertura, o seno desse ângulo vai ser o tamanho da sombra que essa rampa faz com essa abertura. Então, dado uma determinada abertura, eu tenho uma rampa. Quando eu projeto essa rampa nesse eixo que está em pé aqui, o tamanho dessa sombra é o que eu chamo de seno. E essa medida, o tamanho dessa sombra, vai ser um tamanho que vai atingir no máximo o tamanho 1 e no mínimo o tamanho menos 1. Por isso que a gente diz que é uma regra que vai me levar a um tamanho, que é a abertura, né, num dado valor entre menos 1 e 1. Tá certo? Tudo bem, gente, ou não? Vamos lá. Beleza. Vamos lá tentar ver. A gente pode desenhar gráficos de funções mais complexas usando o seno, dessa forma. A gente pode construir gráfico de funções assim, a partir do gráfico da função seno, que é o exemplo mais simples de função trigonométrica, um dos exemplos mais simples de funções trigonométricas que a gente conhece. Tá bom? Então, como que é a função seno? Como que a função seno se comporta? Né? A função seno se comporta da seguinte forma. Então, olha só. O vermelho é o círculo trigonométrico, tá? Raio 1, tá? Então, o raio dessa circunferência vermelha é 1. E imagina que eu estou caminhando, que a formiguinha aqui é o azul, e ele está caminhando em cima do círculo trigonométrico. Então, o que acontece no círculo trigonométrico? A minha formiguinha vai caminhando em cima do meu círculo trigonométrico, e à medida que a minha formiguinha está caminhando em cima do meu círculo trigonométrico, o que está acontecendo com o tamanho da sombra? Está aumentando. Está aumentando. E ela vai atingir um ponto de máximo quando ela chegar aonde? Em 90 graus. Aí, o que vai acontecer? A minha formiguinha continua andando. Quando minha formiguinha está continuando andando, o que está acontecendo agora com o seno? O seno está diminuindo. Até o seno chegar a quanto? Até o seno chegar a 0. E aí, a minha formiguinha continua andando. E aí, à medida que a minha formiguinha continua andando, tá aqui, minha formiguinha continua andando, o que está acontecendo com o seno? Tá ficando cada vez menor, negativo agora, né? Porque está ficando cada vez menor. Até ele atingir que valor? Até ele atingir o valor mínimo dele, que é o menos 1. E aí, a partir do momento que ele atingiu esse ponto de mínimo, ele volta aqui, à medida que a formiguinha está caminhando, volta a crescer. Só que como estava negativo, né? Ele vai voltar a crescer até atingir quem? Até atingir o 0. Tá bom? É esse o movimento que o gráfico da função seno faz. Então, se eu fosse esboçar essa ideia aqui em gráfico, é isso aqui que a gente teria. Ó. Tá? Olha, de 0 até π sobre 2, 90 graus, né? De 0 até π sobre 2, o gráfico da função, o que ele faz? Cresce ou decresce? Então, de 0 até o π sobre 2, que é o 90 graus, o que está acontecendo com o seno? Ele está crescendo. Então, o gráfico da função de 0 até π sobre 2, ele vai crescer. Aí, de π sobre 2 em diante, deixa eu voltar aqui. De π sobre 2 em diante, a minha função começa o quê? A diminuir. O seno começa a diminuir de valor. E ele vai caindo até atingir quanto? Até atingir 0. Tá certo? Então, o meu gráfico do meu seno, a partir de π sobre 2, ele vai caindo até ele atingir 0 em π.
É isso que acontece? Olha aqui. Ele vai caindo, o gráfico do meu seno vai caindo, até ele atingir 0 em π. E aí, à medida que a formiguinha está andando aqui ainda, o que continua acontecendo com o seno? Continua caindo, ó. Continua caindo até atingir quanto? Até atingir -1. Então, do π, né, do seno do π, até chegar nesse cara 3π sobre 2, até chegar nesse cara 3π sobre 2, o seno continua caindo. Olha lá. De π até 3π sobre 2, o gráfico do seno continua caindo, até atingir o valor de mínimo dele, aqui, ó, -1. E a partir daqui, o que acontece? A partir daqui, o que acontece? Ele volta a crescer. O gráfico, o tamanho do seno volta a crescer. Como ele está negativo, professor, está diminuindo. Não, não está diminuindo, porque esse valor está negativo. Então, aqui é como se estivesse devendo 1. Aqui é como se estivesse devendo 0,73. Ele está aumentando, né? Ele está aumentando aqui até chegar em 0. Então, ele volta a crescer desse ponto em diante, até chegar em 0 quando ele completa a volta. Então, ele faz isso, né? Então, daqui, ele volta a crescer, até ele chegar em 0 quando ele completa a volta. A professor, e a partir daqui? Ele continua a mesma brincadeira. Então, a função seno é uma função que fica brincando assim. Parece que está andando de gangorra, né? Então, vai, volta, vai, volta, vai. Esse é o gráfico da função seno. E sempre vai ter esse formato, tá bom? Então, o gráfico da função seno, esse é o comportamento dela e esse é o gráfico dela. Ele sempre vai ter essa cara, tá bom? Algumas propriedades e consequências que a gente tira dessa função, né, da função seno. A função seno é uma função que tem período 2π, ou seja, essa função ela vai se repetir de 2 em 2π. Então, esse movimento que eu fiz aqui, olha, ele se repete a cada 2π. Então, se eu andasse 2π, ele ia fazer esse mesmo movimento que eu fiz aqui, ó. Ele está fazendo o mesmo movimento a cada 2π. Então, lá em 4π, ele vai lá em 4π, ele vai terminar um outro ciclo desse, começado aqui, né? Então, a cada 2π, ele está dando essa volta aqui, está fazendo essa cobrinha aqui. A cada 2π, ele está dando essa volta aqui, tá bom? Então, o gráfico da função seno tem período 2π, tá? A função seno é uma função ímpar. O que é uma função ímpar, né? Uma função ímpar é uma função que cumpre isso, tá? O seno de menos x é igual ao seno de x, tá bom? Então, isso é o conceito de função ímpar. Professor, o que é menos x? X não é ângulo, é pensar no ângulo no sentido contrário. Deixa eu voltar aqui para você entender o que eu estou dizendo. Veja, esse aqui é o tamanho do seno, certo? Se eu tivesse andado essa mesma abertura, que eu estou chamando de x aqui, se eu tivesse andado para menos x, eu teria exatamente o mesmo tamanho, só que aqui para baixo, com o sinal negativo. Se eu botasse o sinal menos na frente desse sinal negativo, ele ia ter esse tamanho aqui, que é o valor do x. Tá certo? Que é o que ele está dizendo aqui na nossa brincadeira. Então, o seno de menos x é o seno de x com sinal negativo. Então, voltando lá para você entender. Então, o seno de menos x é o seno de x com sinal negativo. Vou voltar aqui para você entender. Então, o seno de x é esse. Imagina que esse cara aqui é o x. Então, imagina que eu peguei essa abertura agora e fiz ela para trás. Tá certo? Então, ele vai ter o mesmo tamanho do seno, vai ter esse mesmo tamanho, só que com o sinal trocado, o sinal negativo, menos. Tá? Então, esse é uma propriedade da função seno. Isso vale para todo x. Tá? Para todo x, sempre é válida essa relação para o seno. Então, quando isso acontece, a gente chama a função de função ímpar. Tá bom? Outra coisa que a gente analisou aqui no comportamento do seno é que ela cresce aqui e cresce aqui. Então, ela cresce no primeiro quadrante e no quarto quadrante. No segundo e no terceiro, ela decai. Não é isso? É isso que ele está dizendo aqui. Ó. Então, no primeiro quadrante, então, a função seno ela é crescente no primeiro e no quarto quadrante e decrescente nos quadrantes 2 e 3. Que é isso que eu estou dizendo aqui. Crescente no primeiro quadrante
decrescente no segundo e no terceiro e crescente no quarto quadrante. Isso que a gente está dizendo para você, tá bom? Uma brincadeira aqui, só o seno com o seno para cima. Então, se eu der no primeiro e no segundo quadrante, o seno vai ter valor positivo até 180 graus. Se eu pensar em mais de 180 graus, então o seno vai ter valor negativo, o seno será negativo. Então, só o sinal do seno aqui. Então, essas são algumas propriedades que a gente tem da função seno, que a gente pode ter para a função seno. Tá? Tudo que eu fiz para a função seno aqui com você, eu posso pensar para a função cosseno. Tá bom? Tudo que eu fiz. Então, eu posso definir a função cosseno como sendo uma regra que associa a uma dada abertura uma sombra que está entre menos 1 e 1, e cuja lei de formação é dada por essa conta aí, né, que é o cosseno de x, que é o tamanho da abertura. De novo, para essa função aqui, a partir dessa função aqui é possível construir funções sofisticadas, mais complexas, né? Só conhecendo essa funçãozinha aqui a gente é capaz de construir coisas dessa natureza, tá legal? E como é que é o comportamento da função seno, que é o que eu estava dizendo para vocês? Então, é parecido com o seno. Só que agora, ao invés de eu olhar a minha seta que estaria aqui crescendo e decrescendo nessa direção, a minha seta vai estar crescendo nessa outra direção aqui. Tá legal? Então, o que vai estar acontecendo aqui? Então, para zero, se eu pensasse lá o cosseno de zero estaria no ponto máximo aqui, estaria valendo menos 1. À medida que eu estou aumentando o meu ângulo aqui, o meu seno estava aumentando, né? O meu seno estava aumentando. Mas o que está acontecendo com o meu cosseno quando eu estou aumentando? Ele está diminuindo até atingir o tamanho zero em 90 graus. Certo? Então, a minha função cosseno começa em 1 e vai decrescendo à medida que eu estou aumentando o ângulo, até eu chegar em 90 graus, que é quando ele atinge zero. Aí, a minha função, à medida que eu continuo aumentando aqui a minha volta, né? Estou aumentando minha volta, continua caindo o valor do cosseno, até ele atingir o valor mínimo dele, que é em 180 graus, tá certo? E a partir daqui, a minha função cosseno começa a crescer. Então, eu estou aumentando aqui o número da minha volta. Ele está em menos 1, né? Então, eu comecei a aumentar a minha volta aqui. A minha função cosseno aqui começou a voltar a crescer, né? Veja, de novo, aqui está negativo, né? Menos 1. Então, menos 5 é maior do que menos 1. Então, ela voltou a crescer. Nessa direção, ela está crescendo. Se esse tamanho está diminuindo, ela está crescendo, né? Porque está negativo aqui, tá certo? Então, à medida que eu estou dando a volta aqui, continuo andando, o meu seno está o quê? Está crescendo. Até chegar aonde? Até chegar no zero. Ah, onde que ele vai atingir o zero? Lá no 270 graus, ou 3π sobre 2, se você preferir. Aí, à medida que eu estou aumentando aqui a minha volta ainda, estou dando mais minha volta ainda, o meu cosseno volta a aumentar. O meu cosseno volta a aumentar aqui. Então, olha o que acontece. Ele sai lá do ponto de máximo dele. Aí, à medida que eu estou aumentando o ângulo, eu estou diminuindo o cosseno. E isso vai acontecer até 180 graus, que é onde ele vai atingir o ponto de mínimo dele. A partir de 180 graus, ele vai começar o quê? Vai começar a crescer até chegar no zero e depois atingir o ponto de máximo dele de novo. Né? Então, olha o gráfico da função cosseno aqui. Então, ela começa em 1, no ponto de máximo, e vai decrescendo, até que em π sobre 2 ele atinge zero. Aí ele continua decrescendo, até que quando ele chega em 180 graus, ele atingiu o menor valor dele, o menos 1, em π, né? Ele atinge menos 1. Então, aqui em π ele atingiu menos 1.
Aí, a partir daqui, ele começa a crescer. Então, à medida que eu estou aqui em 180, à medida que eu comecei, estou aqui, 180. À medida que eu estou aqui em 180, e eu comecei a dar uma volta maior aqui, o tamanho do meu cosseno começou a aumentar. Então, começou a aumentar, começou a aumentar, começou a aumentar, até que em 3π sobre 2 ele chega em zero. Então, ele está aqui, ele vai aumentando, 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 até que ele chega em zero. E daí é só daqui para frente, em 3π sobre 2, a hora que eu aumentar, começa a voltar a aumentar até ele atingir o ponto de máximo dele de novo. Então tá aqui, né? Então 3π sobre 2, ele volta, continua aumentando, 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 até ele atingir o ponto de máximo dele de novo. Veja que essa função, ela é parecida com o seno, né? Eles começam em lugares diferentes, mas elas são parecidas. Eu vou voltar lá naquela animação do GeoGebra para a gente brincar um pouquinho daqui a pouco, mas o gráfico da função cosseno, ela tem esse formato e ela também vai ficar se repetindo nessa brincadeira, nessa roda. Então ela vai e volta, vai e volta, ela fica nesse vai e vem aí também, igual ao seno. Então ela também é uma função periódica, e essa função ela também se repete de 2π em 2π. Então, daqui de 0 até 2π é o mesmo movimento que ela fez daqui de menos 2π até 0. Então, de menos 4π até menos 2π, ela fez esse mesmo movimento. De 2π até 4π, ela fez esse mesmo movimento. Então, a função cosseno é uma função periódica e o gráfico dela sempre será esse que está estabelecido aí para a gente. Tá? O período dela, então, como eu falei para você, é de 2π, ou seja, ela se repete a cada 2π. A função cosseno é uma função par. Olha que engraçado, o cosseno de menos π, de menos x, é igual ao cosseno de x. Vamos voltar aqui para a gente entender esse conceito, né? Olha só, se eu tivesse andado aqui esse tanto, ou se eu tivesse andado aqui esse tanto, o cosseno não é a projeção que eu faço no eixo deitado? Então veja, se eu tivesse andado o mesmo tanto daqui para cá, ele teria o mesmo quê? O mesmo cosseno. Tá certo? Seria esse mesmo cara. Então, a história, professor, eu andei esse valor de x aqui e estou andando esse mesmo valor no sentido contrário, menos x, aqui. Quem que seria o cosseno desse cara? Seria igual ao cosseno do seno de x. Então, o cosseno de x é igual ao cosseno de menos x. Tá certo? Então, essa função aqui, quando isso acontece para todo x, né? Quando o cosseno de x vale igual ao cosseno de menos x, na verdade é de uma coisa um pouco mais genérica. Quando a f de x é igual a f de menos x, quando isso vale para todo x, a gente vai falar que a função é uma função par. O cosseno é um caso particular de função que cumpre essa condição, né? De que o cosseno de menos x vale exatamente o cosseno de x. Vamos voltar aqui só para a gente analisar aqui essa brincadeira. O cosseno de x, por exemplo, ele que vai acontecer? Ele cai no primeiro quadrante e cai no segundo quadrante. Então, ele decai, ele decresce no primeiro e no segundo quadrante e cresce no terceiro e no quarto. Não é isso? É isso que ele está dizendo aqui. Ó. A função é decrescente no primeiro e no segundo quadrante e crescente no terceiro e quarto quadrante. E o sinal do cosseno, como é que fica o sinal do cosseno? Então, nesses quadrantes aqui, né, no quadrante 1 e no quadrante 4, o cosseno é essa medida, é a sombra que está deitada aqui, esse é o cosseno, certo? Então, esse cara vai ter valor positivo, tá? No primeiro quadrante e no quarto quadrante, a sombra vai ter tamanho positivo. Se eu tiver ou no terceiro quadrante, ou no segundo ou no terceiro quadrante, então o cosseno, se eu fizer uma abertura até aqui, o cosseno vai ter tamanho negativo, tá bom? Então o cosseno tem tamanho negativo no segundo e no terceiro quadrante. Bom, vou deixar isso aqui não é um exercício para vocês agora, eu vou deixar isso paradinho para vocês por enquanto. Na semana que vem a gente discute esse conceito de desenhar gráficos a partir dessas funções e dessa funçãozinha básica, desenhar gráfico de coisas um pouco mais sofisticadas. Tá?
tá? Porque a gente constrói o gráfico disso na semana que vem. Bom, a função seno e a função cosseno, elas são bem elas são bem simples de se entender, embora dê um certo trabalho para fazer contas com isso, tá bom? Mas desde que a gente tem uma calculadora em mãos, a gente sabe o que a gente está fazendo, tá bom? Eu vou tentar gerar uma lista de exercício contendo conteúdos. O que eu passei para vocês agora foi algumas coisas para fazer gráficos de funções de primeiro grau, gráficos de função de segundo grau. Eu vou tentar fazer uma lista de exercício contendo exercícios mais variados de tudo que a gente falou até agora, tá? Então, função de primeiro grau, função de segundo grau, função logarítmica, exponencial, trigonométrica, enfim, das funções que a gente lidou aqui, que a gente acabou discutindo aqui, aqui na sala. Essa lista de exercícios ela vai servir para você estudar num primeiro momento, tá? Então eu devo postar ela bem rápido, entre hoje e amanhã eu devo postar mandar essa lista para você ou disponibilizar para você lá no AVA. Eu devo estar disponibilizando para você lá no AVA essa lista. Com relação, no começo da aula, um amigo perguntou sobre trabalho, se eu ia dar trabalho, alguma coisa assim, para vocês, valendo pontuação, tá? Então, eu vou dar essa lista para vocês, não pensei ainda se eu vou dar uma pontuação nessa lista, mas o Luiz já me procurou, já mandou mensagem para mim falando sobre prova, tá bom? Então, a gente vai ter que fazer uma prova. Então, acho que semana que vem a gente vai ter que fazer uma prova, tá? Como que vai ser essa prova? Essa prova vai ser uma prova online. Então eu vou fazer um questionário para vocês, vai ser como uma lista de exercício no final da história, tá? Em que eu vou dar uns exercícios para vocês e vocês vão consultar como é que se resolve esse exercício. Vocês vão pesquisar aí, fazer as contas de vocês, resolver esse exercício e me preencher lá um dado, como é que fala? Formulário que eu vou disponibilizar online para você com as alternativas, enfim, vai ser a prova de vocês. Então, você vai ter 24 horas para fazer essa prova, então eu vou te dar uma prova num dia e no dia seguinte é que você vai me entregar. De 24 horas depois é o que você vai me entregar essa prova. Então você vai ter 24 horas para fazer essa prova, sei lá, te entrego a prova hoje e aí você só me entrega ela amanhã nesse mesmo horário. Então você vai ter 24 horas aí para poder resolvê-la, tá bom? Que mais que eu tenho para falar para vocês? A prova, eu não. Então, eu vou fazer essa prova e aí quem vai disponibilizar é a plataforma, é o AVA. Vocês vão pegar essa prova lá no AVA. O questionário de vocês vai estar disponível lá no AVA. Então, eu não sei te dizer ainda como é que eles fazem para o horário, para disponibilizar o horário. Mas eu sei que vai ter um prazo de 24 horas para vocês preencherem lá as respostas na plataforma. Então, a abertura. Eu sei que eles não têm um controle de tempo. Então, a grosso modo é isso. Então, eles vão ter um controle de tempo, porque eles falaram que o prazo vai ser de 24 horas. Então, para controlar o tempo, então eles têm que ter um tempo inicial. Se eles têm um tempo inicial, é provável que esse tempo seja dado, sei lá, a prova 7, para você entregar 7 no dia seguinte. Até porque, professor, dependendo do horário que eles entregar, o pessoal trabalha, o pessoal vai ter que fazer a prova de madrugada, porque no outro dia vai trabalhar. Eu não sei.
Precisa ver com eles lá, mas eu acho que o prazo é de 24 horas. Eu vou ver com eles, mas eu acho que é indiferente o horário, né? Porque se eu entregasse essa prova de manhã, imagina que seja possível entregar essa prova de manhã, que eles entregassem essa prova para você de manhã, certo? Então você vai estar trabalhando, não vai poder fazer, certo? E aí você teria o horário de aula para fazer, mas o horário de aula seria o mesmo que é o horário que se eu disponibilizasse a prova às 7. Então, eu acho que não tanto faz o horário aí, você ter o prazo de 1 hora, para quem trabalha vai ser a mesma coisa, né? Porque se eu entregar para você a prova às 7, você vai fazer de madrugada e no horário de aula, agora. E aí no dia seguinte você vai trabalhar. Se eu entregar para você às 7 horas da manhã a prova, no dia seguinte, por exemplo, às 7 horas da manhã, você também não pode fazer, porque você está trabalhando, não é esse o argumento? Então a gente também não pode fazer agora no horário de prova. Qual que é o horário que a gente vai conseguir fazer? Quando acabar o horário do trabalho, que é o horário que seria o horário de aula, e a madrugada. Então daria na mesma a brincadeira. Professor, Diga. boa noite, tudo bem? Então, o que o colega falou tem razão, professor, porque que a maioria das avaliações estão caindo próxima da outra. Eu mesmo trabalho 12 horas por dia. Tudo bem, eu fico aqui em cima da hora para assistir a aula do senhor como dos demais. Então, está tendo muito conteúdo para a gente pesquisar em curto prazo. Na Tá, verdade, eu vou como tem fazer. muitos colegas também que perderam, eu mesmo. Valdeci, eu vou fazer o seguinte, então. Agora entendi um ponto importante. É o acúmulo de conteúdo em um curto intervalo de tempo. Então, eu vou mandar uma mensagem para o Luiz, para o coordenador, vou mandar uma mensagem para ele, e aí a gente vê. Os professores têm um prazo. Os professores têm um prazo para lançar essas notas para vocês. Então, o que eu vou tentar fazer com o Luiz? Eu vou tentar ver qual é o prazo e quando que vocês vão ter e quando vocês não vão ter prova. E aí a gente tenta meio que intercalar, porque aí uma semana você faz uma, na outra semana você faz outra, para a gente tentar aliviar as coisas aí. Ou faz prova dia sim, dia não, né, para tentar aliviar aí a de vocês. Eu vou falar com ele. Seria bom, hein? Mas eu preciso. Seria bom. Então, mas aí eu preciso conversar, eu não sei se é possível. Né? Então, eu vou tentar falar com ele. Agora, eu não sei se vai ser possível, porque não depende de mim. Se dependesse de mim somente, eu faria, não tem problema. Mas como não depende de mim, eu preciso consultar o chefe. Não, eu entendo. Até passei um e-mail aí essa semana para o Luiz, né? Até que eu tive acesso ao AVA, o início na verdade, no meio do mês passado, uma semana depois começou essa pandemia aí. Teve outras disciplinas aí que eu só tive uma aula online, né? E dos demais aí, 2, 3, o que eu tive mais aula foi a tua e a de algoritmo. Os demais. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com o Luiz e dou um posicionamento para vocês até semana que vem, aí a gente vê como é que a gente faz, eu tento dar um jeito, enfim, a gente vai fazendo as coisas meio que vendo o que a gente consegue fazer, porque estamos vendo uma situação atípica, então precisamos criar maneiras para conseguir fazer as coisas que a gente precisa fazer. Então a gente vai lá, conversa e vê o que a gente consegue fazer, Valdeci. Eu vou conversar com ele e dou um posicionamento para vocês. Tá bom? Maravilha. Perfeito. Agradeço, professor. Obrigado. Falou, querido. Valeu, um abraço. Um abraço a todos. Querido. Até mais. Valeu, professor. Falou. Valeu, até mais.